Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E eu vou trazer pra vocês aqui hoje a decklist do meu deck de Rank 8, deck de dragão de Rank 8, que semana passada foi campeão de um torneio for fun, remote, do pessoal da Stardust TCG. Tá, vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. E a gente jogou remote, toda quinta-feira tem um torneio que eles fazem remote, e eu tô participando agora. Semana passada foi meu segundo torneio e eu consegui ser campeão usando esse deck. Tá? É um torneio for fun. Tem uma banlist, a gente segue a banlist TCG, mas também tem algumas coisas a mais, tem algumas cartas a mais banidas. Então, não usa hand trap, cartas do meta, assim, arquétipos do meta, né, tão fora do jogo. Então, é bem for fun, mas é bem divertido, é bem legal a gente jogar. E eu consegui ser campeão com esse deck aqui. Então vamos lá, começando aqui com os monstros, uso 3 Dragão da Espiral Galáctica. Ele é a chave do deck. Ele em campo ele pode transformar o nível de todos os meus monstros em nível 8. E se ele estiver no cemitério ou na mão, ele pode entrar para o especial se eu controlar 2 dragões que sejam de luz e ou de trevas. Tanto vai ser só luz ou só trevas, se tiver um luz e um trevas ele pode entrar para o special. Então eu jogo em torno de buscar esse cara, ou mandar para o cemitério, e botar ele no campo e transformar os outros bichos que eu spawnar em nível 8 e fazer os rank 8. Para ajudar nos rank 8 aqui tem o Nebula Dragon, que também é excelente, muito bom. Se tiver outro dragão na minha mão, qualquer outro dragão de nível 8 que possa ser invocado por normal ou special, né? Ele revela ele e o outro dragão e os dois entram por special com os efeitos negados. Pelo resto do turno eu só vou poder invocar dragão. E se ele estiver no grave, ele pode se banir, dar alvo no dragão de luz ou trevas de nível 4 e adicionar mão. Muito bom trip combo. Estou usando 3 Super Estelar Seifert. Também essencial. São os únicos monstros que eu uso 3 de cada. Todos os outros monstros é um off de cada monstro, de cada dragão. E o Seifert ele pode tributar, acho que é tributar ou enviar para o cemitério, nem estou lembrado. Monstros dragão da minha mão do campo. E eu adiciono para minha mão um dragão do deck para mão que tenha um nível igual ao nível dos monstros que eu enviei para o cemitério. Se eu dei normal dele, mandei apenas ele para o cemitério, eu vou adicionar um dragão de nível 4. E se ele estiver no cemitério, eu posso banir ele, dar alvo no level 8, um dragão level 8 no meu cemitério, e adicionar mão. Estou usando aqui um Imperador do Caos, o dragão do Magedon. Ele volta cartas do banimento para a mão, e também ele entra fácil, banindo um Luz e um Trevas do cemitério. Ele pode entrar por Special e ele, efeito pêndulo dele, ele se destrói, dá alvo num dragão banido e adiciona mão. Estou usando o Caos Levianeiro. Bane 3, usa o Trevas do cemitério e entra pro Special. Pode destruir cartas do oponente, pode tirar cartas da mão dele, pode reviver os meus monstros para continuar combando. Então ele também é excelente. Tem aqui o Colapso Serpente e o Vivex Explosão, né? Combinho de caos, né? A gente conhece. O Colapso Serpente, se você tiver ele na mão, você bane um luz do seu cemitério, você dá special dele. E quando ele é enviado para o cemitério, ele adiciona esse para a mão. E esse daqui, se ele tiver na mão, você bane um Trevas e dá a special dele. E se ele for enviado para o cemitério, você adiciona esse para a mão. Tem aqui um Omnidragon Brutal. Quando um card que eu controlo é destruído, seja por batalha ou efeito, eu posso dar por efeito do oponente. Eu posso dar special dele da mão ou do grave se ele deixar o campo ele é banido. E se ele for invocado por invocação especial, eu posso targetar um monstro que eu controlo e descartar uma carta. Aí eu adiciono pra minha mão um monstro do meu deck que tem o mesmo tipo e atributo do monstro que eu escolhi no campo. Tá, isso é basicamente a engine de caos, que eu chamo de caos. Porque todas elas trabalham com luz e trevas. Então, o Dragão da Espiral Galáctica, o Nebula, o Seifert, eu considero eles como engine de caos ainda, tá? Mas, continuando nos monstros aqui, tenho aqui agora, entrando nos arquétipos, nos outros arquétipos, Dragão Branco. Tá? Eu tenho um Dragão Branco de olhos azuis e um alternativo. O dragão branco alternativo, ele revela o dragão branco amarelo na minha mão e entra por especial. E eu posso targetar um monstro do oponente e destruir. E naquele turno ele não pode declarar ataque, o alternativo. Eles dois estão aí mais pra essa questão de tirar um bicho do oponente, né? Se eu for em segundo, no caso. Se eu for em primeiro, eles são bicho nível 8, né? Então, comba com deck. Tem aqui o espírito do dragão de branco. Na mão ou no grave, ele é considerado um normal monster. E se ele for invocado por normal especial, eu posso escolher uma magia ou armadilha que o oponente controla e banir.
E se o oponente controlar um monstro, efeito rápido, eu posso tributar ele e invocar o dragão branco amarelo da minha mão. Continuando aqui ainda no arquétipo de dragão branco, tem a pedra branca dos antigos. No final do turno, se ela estiver no grave, eu posso invocar um Olhos Azuis do meu deck. E uma vez por turno, eu posso banir ela do cemitério e escolher um Olhos Azuis que esteja no cemitério e adicionar a mão. Continuando aqui, agora para outro arquétipo, tem Red Eyes. Eu tenho aqui Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos. Entra fácil, banindo o monstro dragão. E dá reborn de qualquer dragão, né? Da espécie de um dragão do cemitério ou do banimento. Então ele também é muito bom, buscável com um bicho que eu vou já mostrar aqui. Tem também o Dragão Meteoro Negro de Olhos das Trevas. Essa carta aqui é um pouco nova. Ela entra por special enviando um monstro normal de nível 5 ou mais do seu deck ou da sua mão para o cemitério. Então ele comba com o dragão branco, né? O dragão branco é o único normal que tem no deck, exceto o espírito. O espírito, se ele tiver na mão, ele também é considerado normal. Então, se eu tiver o espírito e o meteoro na mão, eu posso descartar o espírito para invocar o meteoro. Isso é bem legal. Mas na maioria das vezes eu envio o dragão branco para invocar ele. E os dois são buscáveis pelo dragão metálico negro. Bicho nível 1, se for enviado para o cemitério, adiciona um card de olhos vermelhos do deck para mão. E não é uma vez por turno, então eu posso fazer. Se eu abrir com ele, eu busco o Metálico das Trevas, invoco o Metálico das Trevas, reborno o Metálico Negro, né? E adiciono o outro bicho para minha mão. Agora eu vou entrar aqui em outro arquétipo, é apenas uma carta que tem esse arquétipo no Mind Deck, que é o Dragão de Fóton de Olhos das Galáxias. E é o dragão, rank 8, né? Luz, então ele comba bastante com o deck. Eu não tenho jeito só dele de invocar ele pelo especial, na verdade eu quase não invoco ele. Ele só tá aí pra servir de descarte. Mas quando vem ele e o Nebula na mão, né? Ele é alvo do Nebula também pra ser invocado. Tenho aqui Caído de Arbaz, né? Outro arquétipo aqui, Supreme King, né? O Dark Worm. Se tiver no Grave e eu não controlar nenhum monstro, ele pode entrar por Special, então já é um corpo a mais no campo, né? Que é dragão e trevas, então ele já é um corpo a mais no campo. Isso já faz bastante diferença. E o último monstro aqui da minha lista, monstro do Mind Deck, é o Destrudo. O Prisma do Dragão Perdido. Eu não estou usando nenhum Synchro no extra deck, mas o Destrudo ele é muito bom porque ele também é um corpo a mais no campo. Se eu tiver um monstro de nível 6 ou menos no campo, eu posso targetar ele e invocar o Destrudo da mão ou do cemitério e diminuir o nível dele pelo nível do monstro escolhido. Se ele deixar o campo, ele volta pro fim do deck, né, pro fundo do deck. Então já é um corpo a mais no campo também. O deck funciona em spawnar monstros e depois evocar o Dragão da Espiral Galáctica e transformar tudo em 8 e fazer todos os rank 8 que eu tenho no extra deck. Agora para passar aqui para as magias, eu estou usando 3 Ravina, né, que é o campo de dragões, que descarta e envia um dragão do deck, descarta uma carta qualquer da mão e envia um dragão do deck do cemitério. Como eu falei, esse torneio era um torneio for fun que tinha uma banlist própria. Normalmente nesse deck eu uso apenas uma Ravina e no lugar das outras 2 Ravinas eu uso o terceiro trocar, que eu estou usando apenas 2, e eu uso um Beast Magnarut, que ele busca qualquer dragão, e se eu estiver enfrentando um deck que seja Luz e Trevas também, ele serve como Hand Trap, para tirar coisas do oponente e entrar por especial. E no fim do turno, que ele é invocado por Special, ou normal, no fim daquele turno eu adiciono qualquer dragão do deck ou cemitério pra mão. Então, no torneio, o Magnarut estava banido, e o trocar estava limitado a 2, né, semi-limitado. Então eu substituí os 2 por 2 Ravinas, que eu uso apenas uma normalmente, tá? Continuando aqui, 2 trocar. Descarta o monstro de nível 8 e compra 2 cartas, é a consistência do deck, que eu uso bastante monstros de nível 8, 12 monstros de nível 8, então a maioria deles, alguns deles, eles têm efeito no cemitério quando são descartados, né? Eu posso utilizar deles no cemitério, então trocar é uma carta excelente. Se pudesse, no torneio eu teria usado a terceira. Estou usando aqui 2 Melodias do Despertar do Dragão, né, que descarta uma carta e adiciona até 2 dragões de 3.000 ou mais de ataque e 2.500 ou menos de defesa. No deck eu tenho 5 alvos para essa carta, que são o Dragão Branco e o Dragão Branco Alternativo, os 2 do Caos e o Photon. Só que o Photon eu nunca busco com essa carta porque tem uma outra carta que tem no extra deck que busca ele, que eu vou mostrar pra vocês depois. Estou usando aqui um Santuário do Dragão. Como eu falei, eu miro os bichos no cemitério para poder usar os efeitos deles no cemitério. Estou usando o Enterro Tolo também para milar. Retorno dos Senhores Dragão, só apenas um, né, dá alvo no monstro nível 8, ou 7 ou 8, né, um dragão 7 ou 8 no cemitério e invoca pro especial. E se um ou mais dragões de controle seja destruído por batalha por efeito, eu posso imediatamente banir essa carta do cemitério. Estou usando um Caos Espacial, o combinho de Caos. Estou usando um Marcado Reconquistado, que eu bano bastante
cartas, né, do cemitério, eu bano bastante meus monstros dragões, então essa carta funciona bastante, mesmo sem ter Beastion no deck, né, ela funciona bastante. Estou usando aqui um marcado em branco, raciocínio e um por um. Né? Um por um, eu descarto um monstro e invoco do meu deck um monstro de nível 1. O raciocínio, para quem não conhece, eu ativo, o oponente declara um nível, eu escavo cartas do topo do deck até achar um monstro que possa ser invocado por invocação normal. Se for do mesmo nível que o oponente escolheu, ele vai pro cemitério. Se o oponente errou o nível, eu invoco ele por especial no campo. Então, muitas das vezes eu me beneficio dos dois efeitos, né? Ou de enviar pro cemitério, ou de invocar no campo. E um marcado em branco tá aqui para fazer fusão usando o Albaz, né? Faz fusão de um monstro dragão do seu extra deck, usando as matérias da mão do campo. E se eu for invocar usando o Albaz como matéria, eu posso banir os monstros do cemitério. Essas foram as cartas mágicas, né? Eu não uso nenhuma trap. Agora eu vou passar aqui pro extra deck. No extra deck eu uso Senhor de Fóton de Olhos das Galáxias, que é a negação de monstro, e é a carta que busca o Fóton do meu main deck. Eu posso, uma vez por turno, efeito rápido, na vez do oponente, eu posso buscar um card de Fóton no meu deck e associar ele como matéria ou adicionar minha mão. Normalmente, quando eu faço meu combo, eu passo 100 cartas na mão, busco o Fóton pra minha mão, ele vai servir como descarte. Mas, né, quando eu passo com cartas na mão que eu posso descartar, eu busco o Fóton e associo ele como matéria, porque quando ele tem o Fóton como matéria, ele não pode ser destruído por efeitos, e o efeito dele de negar um efeito de monstro, ele só nega se descartar qualquer matéria, mas se for o Fóton, ele nega e destrói. Então, é bom associar o Fóton ele como matéria também. Estou usando aqui o 38, todo mundo conhece, né? Nega magia, associando a magia a ele. E se o oponente declarar um ataque, eu posso desassociar uma matéria e o alvo do ataque vai ser ele, né? Ele puxa o alvo do ataque para ele. Estou usando aqui um Dragão Celeste Erático. Essa carta é boa, é um rank 8 genérico. E uma vez por turno, quando o oponente ativar um card ou efeito que dê alvo numa carta que eu controlo, ou no meu cemitério, ou no meu banimento, efeito rápido eu posso desassociar uma matéria, negar e destruir. Então essa carta é bem legal. Aí eu estou usando aqui esse combinho de críptico, o dragão críptico de Olhos das Galáxias. Por cima dele eu faço o X críptico, que eu detacho duas matérias e até o fim do próximo turno o oponente não vai poder escolher como um alvo os meus monstros de luz. Né? Qualquer monstro de luz que estiver no meu campo, o oponente não vai poder dar alvo neles. Isso protege bastante os meus bichos. Estou usando aqui dragão de foto de armadura completa, né, que detacha uma matéria, escolhe um card feiticeiro no campo do oponente e destrói. Estou usando aqui dragão da lâmina críptico, que detacha uma matéria e dá alvo numa carta no campo e destrói. Tá, isso vai limpando o campo do oponente. E por último, o XYZ que eu estou usando aqui, né, é o 97 Draglubion, que detacha uma matéria e invoca o monstro número do meu extra deck ou do meu cemitério e atacho ele como matéria um outro monstro número, né? E eu uso aqui o número 92. O 92 serve como matéria para o número 100. O número 100 é a estrela desse deck, que eu consigo fazer ele ficar com, sei lá, 48 mil de ataque. Eu consigo finalizar desse jeito. Inclusive no torneio, a final, né, eu consegui finalizar com 48 mil de ataque, com vários YZ no campo e finalizando com ele. Para dar suporte a eles, eu estou usando o Piste como Link 1 e o Selo Hierático como Link 2. Né? O Selo Hierático no campo, durante o turno do oponente, se ele estiver na extra zone, eu posso tributar qualquer monstro na minha mão ou no meu campo e dar balse numa carta do oponente sem dar alvo, né? Uma carta feiticeira, voltar um card do campo dele pra mão, sem dar alvo, isso é muito forte. E se ele for tributado, eu posso invocar por invocação especial um monstro dragão do meu deck ou da minha mão, e ele vem com um ataque e defesa zerado. Aí que entra a questão das outras cartas que vai completar o extra deck. Eu estou usando o Albion, o Rebellion e o Neogid. Né? O principal alvo do selo é o Albaz. Invoco o Albaz no turno do oponente, faço fusão com o monstro dele, e se for um monstro de extra deck eu consigo fazer o Neogid de cara, entendeu? Então tem a interação do selo, né? Tem a interação do Albaz, que tira um bicho do oponente, e eu consigo colocar uma outra interação, que é o Neogid. Então é assim que funciona, né, o selo. Eu vou tá embaralhando aqui, vou puxar umas mãos aqui, mas antes eu vou explicar um pouquinho de como funciona aqui, tá? Bem, galera, aqui ó, se eu tiver o selo
no campo, né? Na vez do oponente, tributo, tira uma carta dele, invoca o Albaz, efeito do Albaz, descarta uma carta, normalmente é o foto, como eu falei que eu adiciono foto pra mão, justamente pra ser descarte, então eu descarto com a base, fusão, tiro um outro bicho do oponente, invoco meu Jade. Meu Jade é uma interação, ele pode banir um monstro sem dar alvo, isso é extremamente forte. E se ele for destruído, se ele deixar o campo por um card ou efeito do oponente, no final do turno todos os monstros do oponente vão ser destruídos. Então meu Jade também bota muita pressão. E eu estou usando um marcado em branco, para quando for o meu turno, no turno do oponente eu banir um bicho dele, né? Enviando o Albion pro cemitério. No fim do turno, o Albion adiciona isso aqui pra minha mão. Na minha vez, eu vou ter o meu Jade, que já não vai mais ser bala no extra deck pra banir o bicho do oponente. Mas eu posso ativar isso aqui, posso banir o Abas e banir esse tio aqui pra invocar o Lubellion. O Lubellion nível 8, eu não vou mais fazer fusão, não vou fazer nada. O Lubellion nível 8, o meu Jade nível 8, então os dois já fazem um rank 8, entendeu? O Lubellion é dragão, então já comba bastante com o deck. Então galera, eu já dei uma embaralhada aqui. Eu vou embaralhar um pouco mais aqui. A gente vai puxar 5 cartas e ver como que o deck se comporta, né? Se a gente consegue chegar em alguma mesa decente. Bora lá. Já veio ruim. Beleza. Aí eu posso escolher, né, qual starter que eu vou usar. Eu vou usar aqui o Metálico Negro, normal. Link 1. Faço aqui o Fist. Efeito dele eu vou adicionar pra minha mão. Vou adicionar esse bicho aqui. Bano Pist. Invoco. Efeito invoco. Link 2. Aí eu faço o nosso selo. Efeito dele mais uma vez. Adiciono. Efeito dele na mão. Eu vou enviar um monstro normal de nível 5 ou mais do meu deck. Eu tô enviando aqui o dragão branco pra editar pro Special. Eu fiz tudo isso antes de ativar o trading pra limpar o deck o máximo possível. E ativar aqui o trading. Descartar. Embaralhar aqui e comprar 2 cartas. Eu descartei o Espiral Galáctica, que ele funciona no cemitério. Então ele é um ótimo descarte. Cortar aqui no meio. Draw 2 cards. Eu não fui lá essas coisas de draw, mas beleza. Como eu tenho 2 dragões, eu posso dar special dele. Se eu ativar isso aqui, eu tenho o Brutal, né? Eu posso invocar o Brutal. Aí eu posso dar efeito, descarto. Invoco. Efeito dele, eu descarto mais uma carta. Dá alvo aqui no selo. Vou adicionar pra minha mão esse cara aqui. Efeito dele transforma o nível deles em 8. Faço aqui pô, mas eu vou ficar sem chão, não. É verdade. Faço aqui esse tio aqui. Ele não vai buscar, né? Porque o foco tá na minha mão. E quando eu ativo o efeito dele, eu só posso invocar dragão e esse tio é guerreiro. Então não adiantaria ativar isso aqui pra invocar ele, pra tentar fazer ele com isso, porque não ia conseguir. Então eu vou dar o efeito dele, invoco os dois. Faço aqui o nosso. Ou faço o 38, ou faço esse cara aqui. Eu gosto de fazer o 38 porque aí eu tenho um negate de monstro e um negate de magia. E aí eu dou o efeito do Safety no Grave, bano. Alvo aqui, adiciono a mão. Aí eu tenho um descarte pro efeito do selo. Passou pro oponente, né? Aí papapá, negou aqui. Ele detacha pra negar. Detacha sempre esse cara aqui, porque sempre ele no Grave. Negou com esse aqui. Esse cara aqui não tem importância ele tá aqui. Depois ele vai ser matéria, ou se ele sair daí ele pode voltar se um bicho for destruído, né? O oponente faz alguma coisa, selo, efeito selo, Albaz, e aquele como que eu já ensinei pra vocês. Descarta uma carta, descarta o bicho que tá na mão, faz fusão. Tudo isso é hipoteticamente, tá galera? Faz fusão aqui. Opa, nice. É isso aqui. Faz fusão aqui. Beleza? Aí qualquer coisa, pá, o oponente fez alguma coisa, efeito no meu Jade, envio isso aqui pro Grave, bano o bicho do oponente. Isso aqui.
Conseguir passar o turno assim, conseguir resistir ao turno do oponente desse jeito, no fim do turno, Albion, marcado em branco pra mão. Aí, marcado em branco na mão no fim do turno do oponente. Meu turno, um baralho aqui pra dar draw um card. Draw um card. Comprei esse cara aqui. Aí daqui a gente pode fazer o seguinte. Como eu acho que eu não vou conseguir mais spawnar mais monstros do que eu tô tentando querer spawnar, a gente vai fazer o seguinte. Marcado em branco. Banque o Albion e o Albaço. E invoca esse cara aqui. Ele é 8, então esse com esse 8. Vou colocar aqui em cima aqui. Faz esse em cima. Efeito dele de taxa 2. Até o fim do próximo turno o oponente não vai poder dar alvo nos meus monstros que seja luz. Faz esse. Se o oponente tiver coisas no campo, você vai limpando o campo do oponente. Faz esse. Fora outra carta. Daí, como tem dois dragões que seja luz ou trevas, dois ou mais que seja luz ou trevas, special. Efeito, transformar o Brutu em 8. Invoca aqui o nosso querido Dragubion. Dragubion efeito. Detacha aqui para ativar o efeito. Detacha esse cara aqui dessa vez, porque ele é bom no grave. Efeito do número. Número 100, detacha aqui. Com essa mesa aqui, ele vai ficar com 48 mil de ataque. Então é só. Ele limpou o campo do oponente. É só bater. Se ele tiver algum efeito de monstro, você pode negar. Se tiver alguma magia, você pode negar. Ele não vai poder dar algo de substituir de luz, né? Por causa do efeito daquele bicho lá. Esse bicho aqui. Cadê o bicho? Sei lá. Tem esse bicho aqui, né? Ativou o efeito, não vai poder dar bicho nele. Não vai poder dar algo nele. Então, é isso, galera. É assim que funciona o deck. Ele spawna bastante bicho. E consegue transformar os bichos nível 8. Fazer uns rank legal. É isso daí. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve lá no Stardust CCG. E é isso aí. Valeu. Falou.